Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou a professora Ana Cristina e hoje estarei resolvendo a questão de equilíbrio químico de uma forma totalmente diferente, como você nunca viu. Se estiver curioso, fica até o final da resolução e se gostar do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para mais notificações e compartilhar com seus amigos e salvar o vídeo para depois você revisar novamente. Vamos para a resolução da questão. Fazer a leitura da questão. A hidroxiapatita, de forma molecular Ca5PO4,3OH, é o mineral constituinte do esmalte dos dentes. Entre as diversas reações que ocorrem no meio bucal, encontram-se em equilíbrio as reações de desmineralização e mineralização da hidroxiapatita em meio aquoso, ilustradas a seguir. A desmineralização está associada à fragilização do esmalte do dente e à formação de cáries. Aqui a questão te fornece as duas reações químicas de desmineralização e mineralização. Vamos continuar a leitura. O uso de creme dental pode minimizar a perda da hidroxiapatita. O quadro apresenta o agente de polimento e o pH de alguns cremes dentais comerciais. Então, aqui essa tabela te forneceu cremes dentais de 1 até 5, o agente de polimento e o pH. Vamos continuar. Considerando o equilíbrio químico envolvido, qual creme dental promove a maior desmineralização do esmalte do dente? Ele quer saber, entre esses 5 cremes dental, aquele que vai ocasionar uma maior desmineralização da hidroxiapatita, ok? Ana, quando nós pegamos uma questão de equilíbrio químico, o que é que nós precisamos saber para poder responder essa questão? Primeiro, vamos para a reação química. Quando nós temos uma reação química em equilíbrio químico, nós temos uma reação no sentido direto, que é reagentes formando produtos, e nós temos uma reação no sentido inverso, quando nós temos produtos formando reagente. No sentido direto, nós temos aqui a desmineralização, quando você tem a hidroxiapatita em meio ácido, olha só aqui o H+, íons H+, formando íons cálcio e os fosfato em meio aquoso. Aqui nós temos o sentido direto da reação química, que é a reação de desmineralização. Ana, lá no comando da questão, da pergunta, ele fala em desmineralização. Então, você já observa que você vai ter que olhar o sentido direto da reação química. E o sentido inverso, Ana? É quando nós temos produto formando reagente. Quando você tem aqui os íons cálcios e íons fosfato em meio aquoso, formando a hidroxiapatita em meio ácido, que é o processo de mineralização e não de desmineralização. E essa tabela, Ana, para que ela foi informada, essa tabela? Essa tabela, quando nós temos aqui os dados de pH, quando nós temos pH, nós temos que lembrar o seguinte, o que a informação de pH nos fornece? pH. Quanto maior o pH, quanto maior é o pH, maior vai ser a concentração de íons OH- no meio. Ana, e quando eu tenho um pH muito baixo? Quando você tem um pH bem pequenininho, você tem uma alta concentração de íons H+ no meio. Esse meio vai estar ácido quando o pH estiver baixo, e este meio vai estar básico quando o pH for bastante alto. Quando você olha aqui, entre o 1 até o 5, o que tem pH mais alto seria o 11, e o que teria pH menor seria o 6,9, que seria o creme 4 e o creme 2. Um tem um maior pH e o outro tem um menor pH. Mas, Ana, por que foi dada essas informações e como eu vou utilizá-la para responder a questão? Primeiro, vamos lembrar de equilíbrio químico. Essa questão, você vai precisar do conhecimento de deslocamento do equilíbrio químico. Vamos cantar um pouquinho junto, bem rápido, prático, mas para você pegar o X da questão, ok? Não se esqueça, quando o equilíbrio quero deslocar, Le Chatelier devo respeitar. Não se esqueça, quando o equilíbrio quero deslocar, Le Chatelier devo respeitar.
Eita, Ana, Le Chatelier. Então, Le Chatelier fala sobre o deslocamento do equilíbrio. Quais são os fatores que alteram o equilíbrio? Temperatura e pressão, e não podemos esquecer a concentração. Como assim fatores que alteram o equilíbrio? Quando em uma reação química que está em equilíbrio, ela é alterada, seja por temperatura, pressão ou concentração, esse equilíbrio ele tende a se restabelecer para voltar o equilíbrio que ele possuía. Vamos pensar aqui. Nós temos dois bonequinhos. Desse lado, nós temos dois João aqui. E nós temos aqui dois João aqui do outro lado. Aqui a balança está em equilíbrio. Vamos pensar uma balança em equilíbrio. Tenho dois de um lado, dois do outro. Ana, o que acontece se eu colocar um desse lado bem aqui? Eu vou aumentar desse lado. Eu mexi com o equilíbrio químico, porque tem mais de um lado do que no outro. O que acontece? Eu vou ter que colocar mais um desse lado para restabelecer esse equilíbrio. Agora eles estão em equilíbrio novamente. Ana, e se fosse ao contrário? Eu colocasse um Joãozinho aqui desse lado. Eu teria que colocar um outro Joãozinho do outro lado. Veja que quando eu mexo desse lado, eu vou para o outro. Quando eu mexo desse lado, eu vou para o outro. Para restabelecer o equilíbrio químico. Isso acontece também nas reações químicas. Seja com temperatura, pressão ou concentração, esse equilíbrio químico tende a se deslocar no sentido inverso ou no sentido direto para que o equilíbrio se restabeleça, ok? Vamos continuar. Ana, e o restante da musiquinha? Vamos lá. São 3 os fatores que alteram o equilíbrio: temperatura e pressão. Não esqueça a concentração. Mais uma vez. São 3 os fatores que alteram o equilíbrio: temperatura e pressão. Não esqueça a concentração. Ana, para ser influenciada essa questão por temperatura, teria que ter informação aqui de um ΔH, uma entalpiazinha, mostrando que há liberação ou absorção de energia, mas essa questão não forneceu. Não estamos falando de reações químicas com substâncias gasosas, então não tem pressão. O que vai estar influenciando nessa reação química de desmineralização e mineralização? A concentração. Se essa concentração for alterada, essa reação química tende a se deslocar no sentido direto ou no sentido inverso, ok? Ana, como é que isso acontece? Vamos lá. Quando eu aumento a concentração dos reagentes, eu desloco para a direita. Nossa, Ana, como isso é fácil? Vamos chamar esse lado aqui de lado esquerdo e esse outro lado, vou até colocar de uma cor diferente para ficar mais legal. Olha só. Lado esquerdo e aqui o lado direito. Esquerdo, reagente, direito, produto. Vamos lá. Quando eu aumento a concentração dos reagentes, eu desloco para a direita. Nossa, como isso é fácil. De novo. Quando eu aumento a concentração dos reagentes, eu desloco para a direita. Nossa, como isso é fácil. Quando você aumenta a concentração dos reagentes, você tende a deslocar o sentido para a direita. Ana, quando eu tenho hidroxiapatita aqui, reagente, formando íons cálcio e íons fosfato, nós temos a desmineralização. Se eu aumentar, por exemplo, a concentração de íons H+, aqui, o que vai acontecer se essa concentração de íons H+, ela estiver um pouco maior? Vai restabelecer o equilíbrio no sentido de que vou deslocar essa hidroxoapatia, vai se transformar em íons cálcio, fosfato e meu aquoso. Por quê? Porque eu aumentei a concentração aqui desse lado. Então, eu vou deslocar o equilíbrio no sentido de produzir mais íons cálcios e íons fosfato no meio aquoso. A gente tem o processo de desmineralização da hidroxiapatita, ok? Vamos lá, ao contrário. E Ana, se fosse ao contrário? Quando eu aumento a concentração dos produtos, eu desloco para a esquerda. Nossa, como isso é fácil. Eu aumento a concentração dos produtos, eu desloco para onde? Para a esquerda. Quando eu aumento a concentração dos produtos, eu desloco para a esquerda.
Nossa, como isso é fácil. Eita, tô pegando, Ana, tô pegando. Então, se você aumentasse as concentrações dos íons fosfatos ou a concentração dos íons cálcios, você estaria favorecendo a desmineralização ou a mineralização? Você estaria favorecendo a mineralização, a formação de hidroxoapatita e não a perda de hidroxoapatita. Então, seria deslocado do sentido direito para o esquerdo, do produto para os reagentes. E sempre é assim que acontece para você restabelecer o equilíbrio químico. E agora, Ana, eu conseguiria responder a questão? Sim. Porque quando você olha o pH, nós temos a informação de concentrações de íon H- e íons H+. Quanto menor o pH, maior vai ser a concentração de íons H+. Onde é que nós temos íons H+? Lá nos reagentes. Deixou bem bonitinho o íon H+ ali para você ver. Que tem a questão da acidez. Então, se o pH aqui for o menor possível, maior vai ser a concentração de íons H+. Então, se eu vou ter uma maior concentração de íons H+ aqui nos reagentes, ele vai se deslocar no sentido de desmineralização. E aí, a resposta correta seria a alternativa D, creme 4. Ana, mas se fosse o contrário, se eu usasse o que tivesse o maior pH? Se ele tivesse o maior pH, ele teria a maior concentração de íons OH-. Aí, no caso, você estaria favorecendo, ó, aqui nós temos H+ e OH-. Nós estaríamos favorecendo a produção da hidroxiapatita, o processo de mineralização inverso e não o direto. Nós estaríamos influenciando a reação inversa, Ana, e não a reação direta. Então, só teria essas duas possibilidades. Maior pH ou menor pH. Com o menor pH, você tem uma maior concentração de íons H+ no meio. Então, você vai aumentar a quantidade de acidez daquele meio, fazendo com que essa reação se desloque no sentido direto da reação, que seria a desmineralização. Espero que você tenha gostado dessa questão. Se gostou, como eu falei no início, não deixe de compartilhar com seus amigos, salvar para revisar depois. Mas eu tenho mais uma coisa para você. Olha que linda essa questão. Essa questão se baseou no artigo do Química Nova na Escola. Já utilizei bastante esses artigos, vários outros artigos, mas principalmente esse, para a elaboração das minhas questões inéditas, que eu trabalho muito. Olha só o artigo aqui. Ele pegou essa reação química, somente trocou aqui, ele colocou H+, e aqui deixou H2O. Vejam só, se tivesse colocado isso aqui, ele poderia ter perguntado o que poderia favorecer a mineralização. Eu já tinha feito uma questão assim inédita, com o processo de mineralização, aumentando a concentração de íons OH- no meio, para deslocar o equilíbrio. Aí ele só fez uma adaptação da questão, pegando diretamente desse artigo. Aqui nós temos a tabelinha, ó, ele não colocou, claro, para não fazer as propagandas dos cremes dentais, ele colocou aqui de 1 até 5, né, o elaborador dessa questão, e forneceu o pH dos cremes dentais. Esse artigo também eu já trabalhei algumas questões de química orgânica, reação química, fiz algumas elaborações, e também outras questões relacionadas a forças intermoleculares. Eu também já utilizei esse artigo nas elaborações dessas questões inéditas.